Não temas, assim diz o Senhor. Versículo comentado temático, 1 Crônicas 28:20. Olá, olá, Rose aqui. Graça e paz, família amada, comunidade linda. Um novo mês e mais um dia da nossa série Versículo comentado temático. O tema para este mês de julho é Não temas. Durante este mês, nós estamos caminhando juntos pela palavra de Deus, meditando em cada versículo onde o Senhor nos ensina a não viver dominado pelo medo, mas fortalecido pela fé, pela sua presença, pelas suas promessas. Nós vamos compreender o contexto de cada versículo, entender o que Deus está falando conosco e vamos aplicar esta palavra à nossa vida diária, para que ela se torne uma prática no nosso caminhar com Deus. E antes de começarmos, eu quero te lembrar de uma verdade que vai acompanhar toda esta série. O medo perde força quando a presença de Deus é maior dentro de nós do que qualquer circunstância ao nosso redor. Então, abra o seu coração, esteja atento, esteja atenta à palavra de Deus e permita que Deus fale com você hoje. Vamos juntos para mais um versículo comentado, temático, não temas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, com o coração aberto para ouvir a Tua palavra. Sabemos que muitas vezes somos chamados a enfrentar responsabilidades, desafios e situações que parecem maiores que as nossas próprias forças. Em alguns momentos, Senhor, o medo tenta nos convencer de que não somos capazes, de que não vamos conseguir continuar ou de que estamos sozinhos na caminhada. Mas hoje, meu Senhor, queremos aprender através da Tua palavra que a nossa capacidade não está apenas em nós mesmos, mas, meu Pai, na Tua presença que nos fortalece. Fala conosco, Senhor, através desse estudo. Renova a nossa coragem, meu Pai. Fortalece a nossa fé e ensina-nos a confiar que o Senhor nunca abandona aqueles que chama. Que essa palavra produza transformação no nosso coração, em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler na Bíblia o nosso texto que está em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20, que diz assim: E disse Davi a Salomão, seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa
do Senhor. Gratidão, Senhor, por tua maravilhosa e especial palavra. Glória a Deus. O capítulo 28 de 1 Crônicas, ele registra, perdão, às vezes, quando eu leio, eu quase não gaguejo, mas, às vezes, a, a fibromialgia está mais atacada, tá muito frio, e mesmo lendo, a gagueira chega, tá bom, gente? Mas vamos tentar não gaguejar para não comprometer o entendimento da palavra, que é o mais importante aqui, tá? O capítulo 28 de 1 Crônicas registra um dos momentos mais importantes da transição do reinado de Davi para Salomão. Davi havia sido escolhido por Deus para governar Israel e tinha em seu coração o desejo de construir uma casa para o Senhor, um templo onde o povo pudesse adorar, porque naquela época a adoração era feita em tenda, né? Porém, Deus revelou a Davi que essa obra não seria realizada por ele, mas por seu filho Salomão. Davi havia conquistado vitórias, organizado o reino e preparado recursos para a construção. Mas agora chegava o momento de entregar essa responsabilidade à nova geração. Salomão era jovem, tinha diante de si uma missão gigantesca: construir o templo do Senhor. Não era apenas uma construção física, era uma obra espiritual que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Diante dessa grande responsabilidade, Salomão podia sentir medo. Medo da grandeza da missão, medo de não ter experiência suficiente, medo das expectativas do povo e medo de não conseguir cumprir aquilo que Deus havia confiado. É nesse momento que Davi transmite uma das palavras mais fortes de encorajamento. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus há de ser contigo. Davi não promete uma obra fácil para Salomão. Ele não diz que não haveria desafios. Ele aponta para algo maior, a presença de Deus. Imagina se não haveria desafios numa obra tão gigantesca, não é verdade? Muitos desafios, inclusive. Vamos comentar sobre este versículo por partes. Iniciando com a primeira frase que diz: esforça-te e tem bom ânimo. Aqui, Davi começa mostrando que a fé não elimina a responsabilidade. Deus estaria com Salomão, mas Salomão precisaria se levantar e agir. Existe uma diferença entre confiar em Deus e permanecer paralisado. A fé verdadeira nos move. Deus dá a direção, mas espera de nós a disposição para obedecer. A frase seguinte diz: faze a obra.
Essa expressão mostra propósito. Salomão não estava simplesmente realizando um projeto pessoal. Não era a casa dele. Ele estava cumprindo uma missão recebida de Deus. Quando entendemos que algo vem do Senhor, encontramos forças para continuar mesmo quando surgem dificuldades. Muitas pessoas desistem porque olham apenas para o tamanho da tarefa. Mas quando olhamos para o propósito, encontramos coragem. Glória a Deus. E o versículo continua: não temas nem te apavores. Aqui, o pai trata diretamente com o coração do filho. O medo poderia fazer Salomão duvidar da sua própria capacidade, comparar-se com o seu pai, que estava ali diante dele e era o grande herói da nação, e sentir-se inferior, desistir antes mesmo de começar. Mas Davi ensina, o pai ensina para o filho, a missão do pai. Mas Davi, o pai, ensina que o medo não pode ser o guia de quem recebeu uma missão de Deus. O medo pode aparecer, mas não deve governar. O governo da nossa vida está nas mãos do Senhor. E continua o pai ensinando ao filho: porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Essa é a base da coragem de Salomão. Ele não ouviu: confie na sua inteligência, confie nos seus recursos, confie na sua experiência. Ele ouviu: o Senhor será contigo. A presença de Deus é maior que qualquer limitação humana. E aqui, quando o Davi diz, meu Deus, ele não quer dizer que Deus é propriedade exclusiva dele, né? Deus não é propriedade exclusiva de nenhum de nós, de nenhuma denominação, de nenhuma religião. Não, não. O que ele quis dizer ali é o tamanho da fé dele. Era tão grande e ele confiava tanto em Deus que ele podia dizer que é o Deus dele, porque ele só cria naquele Deus maravilhoso. E o que nós podemos dizer hoje, né? Chamá-lo de meu Deus, chamá-lo de nosso Deus, porque nós sabemos em quem temos crido. E continua o versículo: não te deixará, nem te desamparará. Essa promessa revela a fidelidade de Deus. Salomão poderia mudar, as circunstâncias poderiam mudar, as pessoas poderiam mudar, mas Deus permaneceria fiel. Essa é uma das maiores fontes de segurança para o cristão. A nossa caminhada não depende apenas da nossa força, mas da fidelidade daquele que nos sustenta. E o versículo termina: até que acabes toda a obra. Essa parte é muito significativa. Deus não promete apenas estar presente no começo. Ele promete acompanhar
até a conclusão. Muitas pessoas começam projetos, chamados e propósitos, mas desistem no caminho porque se sentem cansadas. Este texto nos lembra que Deus, o Deus que chama, é o Deus que sustenta até o fim. É só confiar. É só confiar. A lição central deste versículo para a nossa vida é quando Deus coloca uma missão em nossas mãos, Ele também coloca a sua presença ao nosso lado bem pertinho, para nos capacitar a concluir esta missão. Nós não somos sustentados pela nossa própria força. Eu repito, nós somos sustentados pela fidelidade de Deus. Assim como Salomão, o rei Salomão, muitas pessoas recebem responsabilidades que parecem maiores do que elas, como pode ser cuidar da família, enfrentar uma nova fase da vida, iniciar um novo projeto, servir a Deus, lidar com uma mudança inesperada e perseverar em uma luta. Eu creio que essa última, perseverar em uma luta, é um grande desafio para todos nós, né? E muitas vezes, nesses momentos, surge o pensamento, a sensação, né, a emoção de eu não consigo, eu não vou dar conta, é muito para mim. Mas Deus nos lembra, você não precisa carregar sozinho aquilo que Ele colocou nas suas mãos. A pergunta não é apenas eu tenho capacidade. Perdão. A pergunta principal é: Deus está comigo? Se você tem certeza, se você crê, é uma missão de Deus para você, siga em frente. Persevere, porque a presença de Deus transforma limitações humanas em instrumentos para cumprir propósitos maiores. Glória a Deus. Esse Pai é maravilhoso, nosso Senhor, não é verdade? Vamos praticar juntos esse versículo no nosso dia a dia? Vamos. Primeiro, não deixe o tamanho da missão ser maior que sua confiança em Deus. Olhe sempre primeiro para quem chamou você. Olhos fixos no Senhor. Segundo, dê o próximo passo, mesmo sem sentir que está totalmente preparado. Muitas vezes, Deus aperfeiçoa durante o caminho, quase sempre ou sempre, porque Deus não chama quem já está pronto. Ele vai nos preparando. Então, vamos um passo após o outro, um degrau por vez, tijolinho por tijolinho. Terceiro, troque pensamentos de incapacidade pela lembrança das promessas de Deus. Isso é um grande desafio, que é o de controlar os nossos pensamentos, né? O medo vai dizer para você: você não consegue. Vai gerar insegurança em você. A fé responde: Deus está comigo. Deus está com você. Então, não temas. Crê somente. Quarto, permaneça até concluir aquilo que Deus confiou a você. Não abandone uma missão apenas porque ela ficou difícil. A vida do cristão nunca vai ser fácil.
Nunca vai ser fácil. Nós andamos na contramão de tudo que está aí. Então, nós verdadeiramente teremos aflições, nós teremos dificuldades. Mas o mesmo Deus que começou vai te ajudar a terminar. Creia nisto. Creia nisto. E que essa palavra, a palavra de Deus que você ouviu hoje, não fique apenas no seu entendimento, mas que desça para o seu coração e produza fé, paz e obediência na sua vida. Lembre-se, cada não temas que estudamos aqui não é apenas uma frase, mas uma revelação da presença, do cuidado e da fidelidade de Deus em todas as situações da nossa caminhada. Que você viva o que aprendeu hoje, colocando em prática a palavra do Senhor no seu dia a dia. E se esta mensagem falou com você, continue acompanhando a série, porque todos os dias Deus tem uma nova direção para o seu coração. E se esta mensagem verdadeiramente falou com você, compartilhe este estudo com alguém que hoje está diante de um desafio e precisa lembrar que Deus não abandona aqueles que Ele chama. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, porque Tua presença é maior que as nossas limitações. Muitas vezes olhamos para as responsabilidades e desafios e pensamos que não somos capazes. Mas hoje, Pai, aprendemos que o Senhor não abandona aqueles que chama. Fortalece-nos para continuar, dá-nos coragem para obedecer e fé para permanecer até o fim. Que possamos confiar não na nossa própria força, mas na tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te proteja e Deus te guie. Continue acompanhando a série Versículo Comentado Temático Não Temas, porque a cada dia vamos descobrir uma nova verdade da palavra de Deus para fortalecer a nossa fé. E guarde esta promessa no seu coração. A obra pode parecer grande, mas o Deus que chamou você é maior do que qualquer desafio. Que o Senhor fortaleça a sua caminhada e renove as suas forças. Gratidão.